Então, o cara enche a cara de cachaça, pega o carro, invade a contramão, sobe na calçada, atropela uma família. Sabe o que acontece com esse pilantra? Nada, ou quase nada. Por quê? Porque ele é, infelizmente, amparado pela justiça e pode se recusar a usar o bafômetro. E a polícia fica de mãos atadas e as vítimas vão para o hospital. E esse responsável vai para casa. Quer entender por que isso acontece aqui no Brasil? E mais, quer saber como isso é tratado em outros países? Então, fica até o fim desse vídeo aqui e vamos entender melhor. Fala pessoal, eu sou o Marco Mocelin, aqui do canal Manutenção Econômica. Hoje nós vamos conversar sobre algo sério, como a lei trata os motoristas embriagados. E por que, em muitos casos, as vítimas não veem punição, só burocracia. Primeiro vamos dar uma olhada no Código de Trânsito Brasileiro. Lá no artigo 165, vou colocar ele aqui para vocês, diz: dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência. A infração é gravíssima, penalidade é multa e suspensão do direito de dirigir por até 12 meses. O artigo 306 também diz mais: conduzir veículo automotor na via pública estando com concentração de álcool por litro de sangue igual ou superior a 6 decigramas, ou sob a influência de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência. Qual é a pena? Detenção de 6 meses a 3 anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir. Bem, até aqui tudo bem, né? Você concorda? Até poderia ser um pouco mais severa, né, a lei nesse caso aí. Mas vamos lá. Precisa comprovar que o cidadão está embriagado, certo? Muito bem. Mas como vai provar se a polícia não pode exercer sua autoridade de direito e fazer o pilantra soprar o bafômetro? Isso, sem dúvida, é uma palhaçada, né? Agora, sobre o bafômetro, o artigo 165A fala o seguinte: se a pessoa se recusa a ser submetido ao teste, ou exame clínico, né, ou perícia, ou outro procedimento que permita certificar a influência de álcool ou uma substância psicoativa, na forma estabelecida pelo artigo 277, vai ser uma infração gravíssima, a penalidade será a multa e também a suspensão do direito de dirigir por 12 meses. E ainda tem uma medida administrativa, né, que é o recolhimento do documento de habilitação e a retenção do veículo, observando o dispositivo no parágrafo 4º do artigo 270. Ainda tem o parágrafo único que diz: aplica-se em dobro a multa prevista no caput em caso de reincidência no período de até 12 meses. Beleza. Mas daí vem o problema. Um direito constitucional. É incrível isso, né? A recusa só existe porque a Constituição impede que uma pessoa assuma sua culpa. Ninguém pode ser obrigado a produzir provas contra si mesmo. É o dito princípio nemo tenetur, que vem do latim e significa ninguém é obrigado. A lei estabelece que a recusa implica punição, mas obrigações como soprar o bafômetro ou um exame de sangue não é mandatório. Em muitos acidentes com sinais claros de embriaguez, o cara tava com bafo de álcool, ele fala enrolado, tá caindo igual o Neymar, mas a polícia não tem prova técnica. O Chiru se recusa a usar o bafômetro e no máximo fica sem dirigir um tempo, mas não é preso. Muito bem, né? E se não existe prova técnica, aí o bêbado sai impune? Porque o Estado não pode obrigar o bafômetro ou um exame clínico? Quem defende esse direito? É complicado, né? Mas como é em outros países, para a gente comparar com a lei aqui? Nos Estados Unidos, existe um limite legal de álcool de 0,8 gramas por litro e para motoristas profissionais decai para metade, 0,4. Mas se se envolve em acidente ou atropela alguém por estar bêbado ou causar mortes no trânsito por conta de estar embriagado, pode pegar décadas de prisão, como aconteceu na Flórida. O motorista atropelou e matou 2 pessoas e pegou 40 anos de prisão.
e ele estava a 210 km por hora. Lá nos Estados Unidos, se a pessoa se recusar a usar o bafômetro, isso leva a uma investigação judicial automática e ele tem a carteira suspensa e até prisão em casos gravíssimos. Como é que é na Alemanha? Na Alemanha, motoristas experientes não profissionais têm um limite de 0,5 gramas por litro de sangue e se não causarem nenhum acidente e não dirigirem de forma suspeita, não são penalizados até esse limite. Agora, acima desse limite, 0,5 gramas, até 1,09, mesmo que não se acidente, a multa é pesadíssima. O mínimo é de 500 euros na primeira infração. Isso dá hoje aqui no Brasil cerca de R$ 3.200. E a carteira é suspensa, no mínimo 1 mês. Agora, se o limite, de álcool no sangue for acima de 1,1 grama por litro, mesmo sem acidente, aí o bicho pega para valer, tá? É considerado crime, tem a perda imediata da carteira, responde um processo criminal e é possível que seja preso. Agora, motoristas novatos, até 2 anos de carteira ou menores de 21 anos, a tolerância lá na Alemanha é 0. E qualquer traço de álcool já é infração, multa e perde pontos na carteira. E também tem uma possível obrigação de frequentar um curso de reeducação. Motoristas profissionais também a tolerância é 0. E qualquer valor detectado gera multa, pontos na carteira e sanções profissionais. Então, coisa mais séria. Sem se envolver em acidentes. Agora, se causar acidente e ocorra a morte, aí o cara tá frito. É crime, perde a carteira, vai para a cadeia, além de multas e etc, etc. Na Alemanha, mesmo dentro do limite legal, se você causar acidente, agir de forma imprudente ou for parado e demonstrar sinais de embriaguez, a tolerância desaparece. Ou seja, o limite não protege quem dirige mal. Como é que é na Itália? Na Itália, o limite padrão é 0,5 gramas por litro e acima disso já dá multa e suspensão de 3 a 6 meses da carteira. Entre 0,8 e 1,5 gramas por litro é uma combinação de multa de até 3.200 euros. Meu, isso é muito, né? Aqui no Brasil daria uns 20 mil reais. E prisão até 6 meses, além da suspensão da carteira, entre 6 e 12 meses. Acima de 1,5 gramas por litro, é pena obrigatória de prisão até 1 ano. A multa vai para 6 mil euros e a suspensão de 1 a 2 anos, além do confisco do veículo em casos de acidentes graves. Motoristas jovens ou profissionais têm tolerância 0 ao álcool. Em alguns casos é exigido instalação de Alcolook, que é aquele aparelho que detecta se a pessoa está embriagada ou não. Agora, como é que é no Brasil, né? Quem se embriaga sai como louco, né? Mata alguém, consegue se safar de várias maneiras, né? Primeiro ele pode fugir do flagrante, ele também pode rejeitar o bafômetro, e aí com isso não tem prova técnica, ele paga a multa e mesmo que perca a carteira, ele continua andando com o carro, né, sem carteira mesmo, porque só vai acontecer alguma coisa se ele, por acaso, for pego numa blitz, né? Ou seja, é piada, né? O que você acha disso? Você também fica indignado? Então faz assim, comenta aqui embaixo a sua opinião, ou inclua mais detalhes caso você tenha alguma experiência e conhecimento sobre esse assunto. E se você é policial e já ficou frustrado por conta dessas justiças aqui no Brasil, conta aqui também. Talvez você não saiba, tá? Mas os vídeos aqui no YouTube que não tem like nem comentário, simplesmente o YouTube não mostra pra ninguém. Então o vídeo não é divulgado. Então, se você quiser que esse vídeo seja divulgado, apoie aqui o nosso canal, apoie esse vídeo por dar um comentário e dar um like. Beleza? Se este vídeo te trouxe alguma perspectiva sobre a lei seca, né? Também as falhas da lei, compartilha e se inscreve aqui no canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.